O Lula se calou no domingo de Ramos, 13 de abril, em relação ao ataque russo que matou 34 pessoas na cidade de Sami, no nordeste da Ucrânia, deixando outras 117 feridas. Aliás, eu estou pronunciando Sami, se escreve Sumi, né? Não sei exatamente como é que se fala, mas aqui a gente faz a pronúncia mais compreensível. Vamos acompanhar algumas imagens que a gente separou desse horror que aconteceu lá e que continua acontecendo nessa guerra. Olha, essas são as imagens de prédios danificados, foram muitos nesse ataque. Claro que aqui não dá para a gente mostrar as imagens dos corpos. São imagens muito fortes, que volta e meia a gente tem acesso tanto na guerra da Rússia contra a Ucrânia, quanto no conflito em Gaza, depois do massacre cometido pelo Hamas, com a reação de Israel em busca também dos reféns que foram levados. O Donald Trump poupou Vladimir Putin e culpou Volodymyr Zelensky e Joe Biden pela guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia. Aliás, eu publiquei artigo no Antagonista no domingo, dizendo que o Lula e o Trump estavam em silêncio. O Trump abriu a boca nessa segunda-feira, mas parece que calado estava sendo um poeta, né? Porque, em vez de apontar o dedo para o Putin, apontou o dedo para o presidente do país vitimado pela invasão. Após classificar o ataque como um erro, assim de passagem, sem nem falar Rússia, Putin, etc., o presidente americano escreveu em suas redes sociais, aspas, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia é uma guerra de Biden, não minha. Acabei de chegar aqui e durante 4 anos do meu mandato não tive problemas em impedir que acontecesse. O presidente Putin e todos os outros respeitam o seu presidente. Eu não tive nada a ver com esta guerra, mas estou trabalhando diligentemente para parar a morte e a destruição. Se a eleição presidencial de 2020 não tivesse sido fraudada, e foi de tantas maneiras, aquela guerra horrível nunca teria acontecido. Parênteses, vocês estão vendo que o Trump ele voltou ao poder, ele segue investindo na narrativa da fraude. Quer dizer, tudo isso aconteceu porque ele foi impedido de vencer a eleição que ele perdeu para o Joe Biden. O presidente Zelensky, ele continua, e o corrupto Joe Biden, segundo ele, fizeram um trabalho absolutamente horrível ao permitir que essa farsa começasse. Quer dizer, ele está atribuindo o começo do que ele chama de farsa, a guerra, ao presidente do país invadido. Aí ele continua, havia tantas maneiras de impedir que ela começasse, mas isso é passado, agora temos que fazer isso parar e rápido. Tão triste, fecho aspas. Olha, deixa na tela, produção. Só que eu queria pensar aqui um trecho que ele fala durante o meu mandato, não aconteceu isso, foi só depois. Tem algum trechinho aqui que eu queria refutar. Duda Teixeira, vai comentando enquanto eu acho, por favor. Bom, eu achei alguns ali. I had nothing to do with this war, né? Eu não tenho nada a ver com essa guerra. Por que o presidente americano publica um post logo depois que tem um ataque a civis na Ucrânia, ele vai e escreve isso? Eu não tenho nada a ver com isso, né? A impressão que ele está querendo se distanciar da responsabilidade que ele tem como presidente americano, né? Porque poderia estar ajudando muito mais os ucranianos a se defenderem. Todos os sinais que o Trump deu foi de tirar esse apoio americano. E Duda, uma preocupação com a popularidade, uma preocupação com a responsabilização política. Não é uma preocupação humana, com o drama humano, contemporâneo, universal, pelo qual as pessoas estão passando. E as imagens que a gente viu mostram claramente que aquilo ali é um prédio civil, né? E atacar civis é crime de guerra. Olha, a gente estava analisando as declarações dessa segunda-feira de Donald Trump, que passou o domingo em silêncio sobre o ataque russo em Sumi, lá na Ucrânia, nordeste da Ucrânia. E eu queria destacar o trecho em que ele fala, pode colocar aí de novo na tela, produção, só para ilustrar, está em inglês aí no original, vou traduzir aqui para vocês, que ele fala ali, ó, President Putin and everyone else respected your president. O presidente Putin e todos os outros respeitam o seu presidente. Duda, como é que ele pode escrever isso? Se ele está aí há semanas, já passaram aqui 34 dias, se eu não me engano, porque o Zelensky fez a postagem que eu estava lendo antes de entrar aqui no estúdio, em que houve a proposta de cessar fogo dele. E o Putin está ignorando solenemente
uma ideia de cessar fogo com a Ucrânia. O ataque russo mostra isso. E, no entanto, o Trump quer parecer que o Putin o respeita, que ele é temido, sendo que ele é incapaz de criticar o Putin e reconhecer que é o Putin que está atacando por responsabilidade própria, por decisão própria de invadir um país vizinho e de bombardear, inclusive, os seus civis, coisa que o Trump não condena moralmente. O Putin com certeza festejou muito a vitória eleitoral do Donald Trump porque tem conseguido muito influenciar a política americana. E o resultado de tudo que o Trump fez até agora em relação à Ucrânia foi acobertar todos os crimes praticados pelo Vladimir Putin na Ucrânia, inclusive esse último ataque em Sumi contra instalações civis. Muito bem, então tá aí a declaração do presidente Donald Trump, que acabou aí culpando o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, o seu antecessor Joe Biden, pela guerra que ele não começou, tá aí mais preocupado, portanto, com a sua popularidade do que com o drama daquelas pessoas. Agora, os líderes mundiais, eles tiveram uma postura bem diferente da do Trump e da do Lula, que ficou em silêncio. O presidente da França, Emmanuel Macron, prestou solidariedade à Ucrânia e às vítimas, acrescentando que medidas enérgicas são necessárias para impor um cessar-fogo. Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, também prestou condolências aos ucranianos e afirmou que a Rússia escolheu, mais uma vez, prolongar sua guerra injustificada de agressão contra a Ucrânia, atacando civis inocentes em Sumy. Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, se disse chocado com os ataques horríveis da Rússia contra civis em Sumy e afirmou que Putin deve concordar com um cessar-fogo total e imediato. Eu fiz essa lista das declarações traduzidas em português em oantagonista.com.br no domingo. O Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, disse condenar veementemente esse ataque bárbaro e criticou a Rússia por dar continuidade à agressão contra a Ucrânia. Esses são só alguns exemplos de países aqui mais conhecidos no Brasil. Tem um monte de outros presidentes, primeiros-ministros, chefes de Comissão Europeia, de Conselho Europeu, todos se pronunciando com críticas, com condenação moral a Vladimir Putin, ao ataque russo, com compaixão, com solidariedade em relação às vítimas civis ucranianas, numa guerra iniciada pelo Putin com a invasão do território, com a violação da soberania, da democracia, etc. E nós vemos aqui as lideranças influentes na América Latina, no próprio debate público brasileiro, absolutamente calados, né? Lula e Trump, Lula calado, Trump fazendo isso que a gente mostrou, Bolsonaro, claro, está passando por problemas de saúde, mas nunca fez críticas incisivas e duras ao Vladimir Putin. Muito pelo contrário, passou um baita pano para ele antes e depois da guerra. E são condenações que vêm de todos os espectros ideológicos, né? Tem vários aí que são de esquerda, né? E se fazem as suas proclamações porque é muito fácil até reagir a um ato brutal como esse ataque em Sumy, né? É uma questão de valores morais, de humanidade. O Keir Starmer, primeiro-ministro da Inglaterra, se pronunciou. O Olaf Scholz, que você citou, que foi chanceler da Alemanha, não é mais, e vários outros, né? O Lula, mesmo sendo de esquerda, podia se pronunciar, faria um bem danado, né? Até para a imagem do Brasil lá fora, mas, enfim, de onde não vem nada, como é que é? De onde não se espera nada, é daí que não vem nada mesmo. Exatamente. Tem declarações dos governantes da Letônia, da Lituânia, da República Tcheca, da Eslováquia, da Polônia, um monte de gente que tem o mínimo de noção da realidade, que sabe da importância de um chefe de Estado emitir uma nota diante de um ataque perverso que destruiu famílias. A gente não vê isso no Brasil e nos Estados Unidos nesse momento dessa maneira.